Bem-vindos ao canal do Trouxa. Já ouviu falar nessa expressão local de fala ou lugar de fala? Hoje o vídeo vai ser sobre o livro da Djalma Ribeiro, que é o que é local de fala, e sobre alguns conceitos relacionados a isso, né? O que acontece quando a gente está num debate, principalmente eu, homem, branco, hétero, ouço bastante isso. Não é o seu local de fala, você pode até apoiar o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, mas você não pode opinar sobre ele, porque você não é alguém que é diretamente afetado pelas opressões que esses grupos se opõem. Vamos lá, você já deve ter ouvido isso ou lido isso, é muito comum em discussões na internet, né? Eu gravei o vídeo essa semana sobre pornô feminista, e foi legal que um dos comentários, né, que me levou a pensar nesse assunto foi homem falando sobre algo que o título é feminismo. Parece interessante, né? Uma pessoa lá ironizou, eu falei, cara, você acabou de cometer a falácia do ad hominem, que é assim, você tentar desqualificar um argumento, né? Estava ali implícito nesse discurso, simplesmente falando sobre alguma característica do interlocutor. Né? E aí comentaram lá sobre o local de fala e tal, né? Até entendo. E aí eu falei, cara, da onde será que vem essa ideia de local de fala, esse conceito, né? Será que ele tem alguma coisa assim que não é falaciosa? Da onde que veio? Eu fiquei curioso, né? E eu acho muito louco isso, cara, que quando você tem uma visão de mundo, e às vezes você está conversando com alguém que tem uma visão de mundo muito diferente da sua, ao invés de você se opor a essa pessoa no sentido de nem dialogar com ela, faz exatamente o contrário. Vai atrás dela, né? E busca conversar, entender o porquê ela pensa do jeito que ela pensa. Às vezes ela nem sabe, o que é muito comum, né? E nisso eu fui atrás de descobrir, né? Fiz uma pesquisinha básica e aí eu cheguei, né, nessa autora, na Djalma Ribeiro, que fez um livro que é justamente, esse é o título do livro, né? O que é local de fala. E eu li o livro em 2 horas, cara. Ele é muito leve de ler, né? Não concordei com a maioria das coisas, mas concordei com muitas que estavam lá. E é esses pontos que eu quero deixar claro aqui, tá? E olha que interessante. O lance de eu estar fazendo NoFap, banho gelado, me deu um foco que eu não teria em outro momento. Assim, imagina, você lê, né, um material de um assunto que você não conhece e que às vezes você tem até uma certa aversão, né, do tipo, eu vejo alguma falácia assim, eu tipo, cara, sério que você vai insistir nesse ponto? E foi super tranquilo de ler, eu me senti feliz lendo que eu estava adquirindo conhecimento, e é essa a maior lição que eu quero deixar para vocês nesses vídeos aqui. Busque conhecimento, cara. Eu já falei que meu canal não é uma fonte de conhecimento. Ele é só um empurrãozinho para que você desenvolva uma mentalidade filosófica e busque pesquisar, busque ir atrás das coisas, né? Então, ó, vamos falar sobre o livro e sobre esse conceito de local de fala. Primeiro, sobre o conceito errado que a própria autora refuta no livro. Local de fala é diferente de representatividade, tá bom? Ela tem um capítulo que ela fala bem disso. E uma coisa que a gente ouve, né? Vamos lembrar daquele vídeo da Kéfera lá na área, você está fazendo mansplaining. É o seguinte, mano. Local de fala não significa que o fato de eu não pertencer a uma minoria oprimida, que eu esteja excluído de participar do debate, entendeu? Então, ó, se você já tinha aquela visão de homem não pode falar de feminismo, branco não pode falar de racismo, né, ou sobre o movimento negro, ou sobre o movimento feminista, enfim, que hétero não pode falar não partilha dessa opinião, tá? E isso a gente refuta vou refutar essa ideia aí em 30 segundos, ó. Você atacar a pessoa e não o argumento é uma falácia de ad hominem. Você está ignorando o argumento da pessoa e o que você está fazendo é simplesmente fazer um ataque que não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Então, se você quer provar um ponto, você ataca o argumento da pessoa e não o argumentador. Muito simples. Essa falácia aí de você não é homem, não pode falar de feminismo, você não é gay, não pode falar de movimento LGBT, você não é homem, não pode falar de aborto, enfim, isso é uma falácia. Então, primeiro ponto aí. E a autora
que popularizou esse conceito no Brasil, né? Eu vou deixar o livro dela aqui para vocês, tá? Eu assisti, 3 artigos sobre o livro, eu vi 2 entrevistas dela e eu li o livro em si, tá? E vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você duvide, você não lê um livro em 2 horas, olha aí, leia também, e aí você vai comparar com o que eu estiver falando aqui, tá bom? Então, o que ela vai falar? Da onde que veio essa ideia, né? Vem muito do movimento negro feminista. Por quê, né? De feministas negras. Porque elas se sentem em um local que elas não são completamente representadas. Então, assim, o local de fala, eu vou dar um spoiler para você, ele nada mais é que você entender, tá, a posição social que aquela pessoa tá, que levou ela a ter uma percepção de mundo, uma visão de mundo, né, por causa da classe social, da etnia dela, da opressão que ela passou, e que é uma coisa que é só ela que entende, porque ela tem experiência em primeira pessoa. Então, ela fala de um local social ali, né, que outra pessoa que não faz parte desse local social não vai entender, não tem a mesma perspectiva que ela tem. É simplesmente isso, não tem nada a ver com você proibir um discurso ou você legitimizar um discurso. Aliás, sobre epistemologia, né, ela fala um pouco disso, que eu achei interessante. O lance do local de fala é justamente para você refutar aquela ideia de um tipo de pessoa, que no caso ela fala, né, que é o homem branco, tal, ali, o privilegiado, ele deslegitimiza o discurso do oprimido. É basicamente isso, gente. Não tem nada a ver de você tentar atacar um argumentador e ignorar o argumento, que é a famosa falácia do ad hominem, que é muito feita, né, muito feita com esse discurso de nosso local de fala. Não tem nada a ver com o que a autora defende, tá? Então, já tem 2 pontos aí. A autora que popularizou isso no Brasil não partilha dessa opinião de você não é homem, não pode falar de feminismo, enfim, já falei isso no vídeo aqui, né? Ela fala, inclusive, ela tem um capítulo que ela fala que todos têm local de fala. O que ela defende é que pessoas de etnias diferentes, eu não estou usando o termo raça que ela usa porque eu sou contra esse termo, que para mim raça é para animal. O que eu falo é etnia, vamos usar isso, tá? Só para fazer uma convenção aqui. Então, o que ela fala no livro é pessoas com etnias diferentes, com gênero diferente, que passam por experiências sociais. Alguns são mais privilegiados, outros são mais oprimidos. Eu não nego, isso é óbvio que na sociedade que a gente vive hoje, né, existe um grupo de pessoas que tem mais privilégios do que outro. A pessoa que foi beneficiada de alguma maneira porque os antepassados dela foram, sei lá, tiveram escravos, ela vai estar colhendo o fruto de uma opressão. Eu não nego isso. O que eu nego é você impor um direito positivo, né, numa pessoa que não participou de um crime, de uma ação antiética. E muito do que a gente vai discutir hoje aqui, tem a ver com a existência do Estado, né? Muitas das coisas que acontecem de opressões, né, que classes sociais diferentes têm aí, ela acontece simplesmente porque o Estado legitimiza isso. O Estado, para começar aqui, ele já é um agressor por natureza, né? Nos moldes que a gente tem hoje, você é obrigado a participar de um arranjo social, o que você não consente. Você não tem a opção de se desvincular dele, porque vai ter um outro Estado ali que vai exigir algumas normas, né? E você tentar ter uma secessão individual, viver sozinho no meio do mar ou numa região ali que está sendo improdutiva, ou morar numa caverna, o Estado vai lá e vai te impedir de fazer isso. Então, por que a gente teve muitos crimes que aconteceram aí, de você ter massacre de indígenas, você ter, sei lá, pessoas que tiveram uma propriedade de maneira ilegítima, né, matando, estuprando, escravizando pessoas? Porque houveram concessões para que isso acontecesse. Hoje a gente tem muito latifúndio, muita terra improdutiva de famílias, né, que herdaram isso porque o Estado permitiu, eles fizeram um acordo ali. Eu não nego isso, que existem pessoas que colhem, né, privilégios de iniciação de agressão contra inocente. Aliás, a gente está chegando aqui na metade do vídeo. Uma premissa que tanto eu quanto a autora do livro defendemos é: nada justifica iniciar agressão contra inocentes. Como que eu sei que ela defende isso? Porque o motivo dela desenvolver esse conceito de local de fala é justamente para que mulheres negras
que fazem parte do movimento feminista tenham visibilidade, sejam tratados como seres humanos e tenham a permissão de ter voz. É isso que ela defende. Todo o conceito de local de fala dela é para que pessoas que são desumanizadas sejam tratadas de maneira humana, como indivíduos. Eu não nego isso, eu sou completamente a favor disso. O que eu discordo dela é de uma visão de mundo que confunde moral com ética e que defende a existência de um Estado que vai ser como se fosse um árbitro. Esse é o meu problema. Você do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento feminista, eu já gravei 3 vídeos, um sobre racismo, um vídeo sobre feminismo, um vídeo sobre machismo, um vídeo sobre homofobia. Todos eles eu vou concordar que é desumano você iniciar agressão com um inocente por causa da cor da pele dele, por causa do gênero dele, por causa da sexualidade dele. Eu sou contra a iniciação de agressão contra inocentes. Porém, você está defendendo isso de uma maneira errônea, porque você está pedindo para um agressor, que é o Estado, agredir outras pessoas para tentar equilibrar a balança. Isso é um erro lógico. Se você acha que nenhum inocente deva ser agredido, independente do motivo, inocente é um indivíduo, não agressor. Você está caindo numa contradição ao você pedir para um ente, para uma gangue aí, que é o Estado, que é intrinsecamente agressora, pelo menos nos moldes que a gente tem hoje, né, que ela te defenda. É como se a gente estivesse na senzala e você pedisse lá para o fazendeiro, para o dono da senzala, agride um pouquinho mais os homens, que eles são menos agredidos que as mulheres, eles têm privilégios. Eu admito isso. Agride um pouquinho mais as mulheres brancas, para que as mulheres negras sejam iguais a elas no nível de agressão. Então, ela faz uma viagem histórica aí sobre ativistas feministas negras, né? É muito legal que você vê o que a pessoa realmente pesquisou sobre o assunto, ela desenvolveu ali uma tese, né? Ela faz muitas citações de filósofas também negras, feministas, tá? Ela explica o porquê, né? Existe muita confusão, né, quando as pessoas vão debater esse assunto na internet. Então, local de fala, né, você vai ver no livro dela, é simplesmente uma estratégia, tá, para que você debata um problema que vem de uma estrutura social. Tá? Então ela vai falar sobre o racismo estrutural que existe no Brasil, né? Ela dá um exemplo ali que é dos anos 80, se eu não me engano, que mulheres negras eram meio que esterilizadas, né? Que tinha isso, né? E não sei se você sabe, mas até 1960 tinha zoológico com pessoas negras na Bélgica. Então, assim, existe muita opressão racial, né? A gente tem algumas questões aí na nossa sociedade que a gente precisa lidar, né? De misoginia, né? De racismo, de homofobia. Existem essas questões. Se não existissem, elas não seriam debatidas, tá? O que eu defendo é, se você quer resolver esses problemas, você precisa lutar por uma sociedade que seja ética. Uma sociedade ética jamais vai ser conivente com a iniciação de agressão contra inocentes. Então, quando você... Eu vou falar especificamente para você que é uma mina NPC. Sabe o que é um NPC? Aquela pessoa lá, o personagem do videogame que você não joga, né? Ele é programado ali. Você fica repetindo frase de efeito. Esquerdista faz muito, direitista é burro pra caramba em algumas questões. Mas nessas aí, quando a gente está falando de sociologia, né, de questões raciais, sociais aí, esquerdista vem com essas falácias, ai, você não pode falar de tal coisa por causa disso. Ou vem com apelo à autoridade, né? Você não é da academia, você não pode falar disso, porque tal fulano falou tal coisa. Ou vem com o famoso lacradex aí, né? Você fez não sei o quê, porque nananana. Aí ele foge ao debate, o famoso lacrador aí, né? Ou justiceiro social, ou esquerdomacho, puto, que aparece de esquerdomacho nesse debate, né? É o cara que, ele é um manjina ali, né? Ele quer conseguir buceta através de bajulação do ego feminino, né? Então ele é o famoso cara que chega, ai, perdão por ser homem. Enfim, vamos focar aqui. Então, ó, ela fez uma pesquisa, tá? Eu entendi o ponto dela, é muito interessante. O que eu discordo é simplesmente uma coisa: o Estado ele não deveria existir, ou ele pelo menos deveria existir para pessoas que quisessem participar dele. Eu defendo um arranjo social que a lei vigente é
Nada justifica iniciar agressão contra inocentes. Eu sou um libertário, eu defendo a ética de propriedade privada que começa com indivíduos detêm o monopólio de decisões sobre a vida dele. Isso não é normativo, isso é descritivo. Você já nasce com isso, né? Você nasce com o monopólio das decisões sobre a sua vida. Um outro indivíduo tentar tirar isso de você é escravidão. Ele está iniciando agressão contra você. Então, alguém te obrigar a participar de um estado é agressão. Alguém querer forçar sexo com você sem o seu consentimento é iniciação de agressão contra o inocente. Alguém querer bater em você por causa da sua sexualidade é iniciação de agressão contra o inocente. Eu sou contra essas coisas. Se você defende, vou usar o argumento dela aí, né, de Djalma Ribeiro, ela desenvolve esse conceito de local de fala para que indivíduos sejam tratados de maneira ética, de maneira igual perante a lei. Se ela defende isso, ela nem sabe, mas ela defende a ética libertária. Então a minha discordância com ela é simplesmente de meios e não de fins. A sociedade que eu defendo é uma sociedade que, independente de você ser preto, branco, da sua etnia aí, de você ser homem, mulher, travesti, transgênero, enfim, independente de quem você seja, nada justifica iniciar agressão contra você, sendo você um indivíduo não agressor. É muito simples, não é? Então vocês percebem como essa barreira no diálogo é prejudicial? A autora defende que pessoas diferentes discutam todo tipo de assunto para justamente a pessoa que supostamente tem ali um privilégio se responsabilize por esse privilégio e queira mudar aquilo. Então, qual que é a confusão de moral e ética que ela faz? Ó, ela defende meio que uma mudança de mundo. Eu não defendo isso, tá? Eu defendo que se você quiser viver numa sociedade ética, você não pode iniciar agressão contra inocentes. Essa sociedade ética, ela só vai funcionar, só vai ser válida, não é nem questão de funcionar, ela só vai ser válida se ela for voluntária, só participa dessa sociedade quem quer. Os moldes ali que ela defenda é que o Estado faça políticas públicas para equilibrar a balança e para que haja igualdade. Desigualdade não é sinônimo de algo antiético. Existe uma hierarquia natural e eu não estou falando de classe social, eu estou falando assim, tem indivíduos que eles têm esse impulso aí de serem líderes, tanto homens quanto mulheres. E tem indivíduos que preferem seguir do que liderar. Né? Esse tipo de hierarquia que eu estou falando aí. Tem indivíduos que eles têm talentos diferentes, então ele, numa sociedade livre, ele já vai ascender aí socialmente, porque ele vai oferecer alguma coisa que muita gente quer. Tá? Eu não estou falando de meritocracia também, no sentido de quanto mais você se esforçar, mais socialmente, né, alto vai ser você ali nessa pirâmide social. Não, o que eu estou falando é que para você ascender socialmente, o que você precisa fazer? Você precisa oferecer algo que muitos indivíduos deem valor. Simplesmente isso, tá bom? Então, ó, para você entender, o único contexto que faz sentido eu defender o local de fala nos moldes que normalmente os NPC aí, né, usam hoje não é o seu local de fala, você não pode opinar. É no seguinte aspecto que chega a ser até óbvio, né? Eu jamais vou saber como que é ser você, no sentido da experiência, como você se sente sendo você. Então olha como a gente refuta essa falácia do local de fala da maneira que as pessoas usam, né? O pessoal fala assim, você não é mulher, então você não sabe como que é isso. Eu posso estudar muito sobre como que é ser uma mulher na sociedade X ou Y. Isso é epistemologia, eu buscar o conhecimento sobre aquilo. Eu posso estudar o que passa no corpo de uma mulher quando ela menstrua. Eu posso estudar os traumas de uma mulher que sofre estupro. Eu posso entender isso muito mais que uma mulher que nunca passou por aquilo. Mas eu jamais vou saber como uma mulher se sente sendo mulher. Da mesma maneira que eu jamais vou saber como um outro homem além de mim se sente sendo esse outro homem além de mim. Nenhum indivíduo vai saber como que é ser um outro indivíduo, porque apenas esse indivíduo em questão tem a experiência em primeira pessoa, que na filosofia é o que a gente chama de qualia. Um exemplo bem simples, eu posso estudar tudo que existe sobre morcegos.
os hábitos dele, a biologia do morcego, né, como que o morcego come, o que que ele faz, enfim, posso saber tudo que há para ser sabido sobre morcegos. Eu jamais vou saber como o morcego se sente sendo um morcego, como é a experiência em primeira pessoa sendo um morcego. Isso é o que na consciência eles se chamam de, no debate sobre consciência, filosofia da mente, desculpa, né? Eles chamam de qualia, que é a consciência, a experiência em primeira pessoa. Então, nesse tipo de debate, ó, como que a gente resolve o problema de racismo, de feminismo, de homofobia, e aí as pessoas querem excluir o outro que não faz parte dessa minoria. Como que a gente exclui isso? A gente exclui da seguinte maneira, eles falam, ó, você não faz parte desse movimento, então você não pode opinar. Não, eu não estou discutindo como é a experiência em primeira pessoa do indivíduo em questão. Eu estou discutindo como que a gente resolve esse problema. São coisas distintas. Então, toda vez que você vier com essa falácia, e não é só local de fala, você está fazendo uma outra falácia, duas na verdade, a do ad hominem, de querer invalidar o meu argumento por ser homem, por exemplo, se eu estiver falando sobre feminismo, e pressupondo que eu esteja falando sobre como que é a experiência em primeira pessoa em ser mulher ou em ser você. E não é esse o tema do debate. O tema do debate é como a gente pode ter uma sociedade ética e justa. Como que a gente defende isso? Se você defende uma sociedade ética e justa, eu vou te convidar a assistir a minha playlist sobre filosofia e política. Ali, né, tem vários vídeos, esse vídeo já está com 22 minutos aí, né, já passou do tempo que eu queria. E eu vou justamente defender um arranjo social que seria ético, um arranjo social que, se você for feminista, você defende que mulheres e homens devam ter os mesmos direitos perante a lei. Esse arranjo faz parte do que você acredita. Se você é negro e você acha que homens brancos, negros, enfim, de qualquer cor e tonalidade de pele devam ser tratados iguais perante a lei, esse arranjo social defende exatamente isso. Se você é LGBT e você defende que, independentemente da sua sexualidade, você seja tratado de igual para qualquer outro indivíduo, esse arranjo social defende exatamente isso. Isso se chama ética libertária. É uma ética que defende que você pode ser livre para fazer o que você quiser, menos iniciar agressão contra o inocente. É uma ética que ela defende a lei de propriedade privada, que nada mais é que propriedade privada. Você tem o monopólio das decisões sobre a sua vida. É logicamente inválido eu tentar tirar isso de você, porque eu tentar argumentar que isso é correto, eu vou cair numa contradição. E existem apenas dois cenários possíveis para a gente se viver em sociedade. E aí um ponto que eu refuto aí, essa ideia da Djalma de querer que o Estado, né, dê meio que equidade aí, né, para os indivíduos, né, deixa as relações assim justas. Um cenário é o que você resolve conflitos através de iniciação de agressão contra o indivíduo não agressor. É basicamente o que na filosofia eles chamam de estado natural. Você resolve pela força bruta ali. Então, assim, a pessoa quer comer alguma coisa que pertence a outra pessoa, ela rouba ou mata essa pessoa e pega ali o negócio. A pessoa quer transar, a outra não quer, ele estupra. A pessoa ficou irritada com alguma outra pessoa, ela vai e mata, enfim. É uma sociedade que basicamente seria o mais forte dominando e matando o mais fraco. Basicamente isso. Qualquer tentativa de argumentar que um estado de equidade ou justiça, você vai estar simplesmente fazendo uma iniciação de agressão, defendendo uma iniciação de agressão contra inocentes de uma maneira disfarçada. Ao invés do cara ir lá e forçar alguém a fazer algo, ele manda a polícia, ele faz uma lei que se o cara desobedecer, ele vai pra cadeia, se ele resistir, ele vai ser morto. Então, assim, quando ela fala no livro ali, né, da gente debater isso para entender o local social de cada pessoa, a vivência dela, porque ela pensa da maneira, quais são as consequências daquele problema, é válido. Onde que ela erra? No pressuposto que o Estado deva fazer isso. Aí que está o erro. E aí você pode pensar, mas e se as pessoas quiserem ignorar esse problema? Aí é o segundo ponto que eu falei no começo do vídeo, confusão entre moral e ética. Moralmente falando, aí você vai se incomodar um pouco com isso talvez, mas moralmente falando, nenhum indivíduo tem a obrigação de ajudar o próximo, de ser ou de ser bom.
o indivíduo que queira viver numa sociedade ética, ele tem a obrigação negativa, né? Ou seja, é uma proibição de não iniciar agressão contra inocentes. Então, basicamente, se numa sociedade livre, nada ia impedir alguém de ser homofóbico, de ser racista, de ser misógino, uma vez que ele simplesmente está falando e demonstrando isso publicamente. O cara falar que odeia gay, que odeia negros, que ele acha que mulher é lixo, numa sociedade ética, isso seria permitido no sentido de discurso. Tá? Por mais repulsivo que seja, não estou falando que eu acho isso bonito, que eu acho que isso é algo que deveria ser estimulado. Eu estou falando que uma pessoa que fala que ela é misógina, que ela é racista, que age dessa maneira, né, numa sociedade livre, tá? Ela não seria considerada uma criminosa. Como que a gente puniria essa pessoa? Ela seria boicotada, ela teria que viver ali em completa, né, ostracismo, ficaria completamente isolada, né? Porque eu falo por mim, eu não contrataria, não interagiria com alguém racista, homofóbico, porque eu acho uma atitude repulsiva você tratar um indivíduo como menos simplesmente pela sexualidade dele, pelo gênero dele, pela cor da pele dele. É o que eu falei nos vídeos já sobre esses temas. Então, numa sociedade ética, a pessoa poderia até expressar isso, né? E na sociedade que a gente tem hoje, a gente tem leis que impedem a pessoa de fazer isso. Só que isso não resolve o problema e acaba sendo partido de um pressuposto que você tenha a obrigação de amar alguém ou de não odiar alguém. Você deve amar e odiar, você deve ter o direito de amar e odiar o que você quiser, por mais estúpido que seja. Entendeu? Eticamente falando, isso não te dá uma legitimidade de você agredir um inocente porque você odeia ele. Então, assim, se a pessoa, por qualquer motivo que seja, numa sociedade ética, iniciasse agressão contra o inocente, ela seria punida, presa ou até morta, dependendo da tentativa de agressão dela. Entenderam? Então, para resumir, vocês podem conversar sobre qualquer tema. A única maneira de você resolver o problema, que existem pessoas oprimidas, que são agredidas pela cor da pele, pela sexualidade, né? No caso aí do local de fala que ela desenvolve no livro, mulheres negras, né? Ela fala o outro do outro ali no livro, né? Mulheres negras, elas não são homens, então assim, elas têm, segundo a visão dela, menos privilégios que os homens, e elas não são mulheres brancas, então elas são tipo assim, o prejudicado do prejudicado já, né? Na visão dela. Por isso que ela fala, é importante a gente entender como que essas pessoas são prejudicadas e como que a gente pode mudar isso. Eu estou dando a solução para você, é você lutar por uma sociedade ética. Eu já fiz uma playlist sobre esse assunto, eu espero que você tenha interesse de assistir. Esse vídeo já está gigante, mas o assunto é muito sério e envolve vários conceitos. Complementos desse vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre o paradoxo da intolerância, que vai ser importante a gente discutir aqui, tá? Do Noam Chomsky, né? A gente vai falar mais sobre esses assuntos de minoria e sobre falácias, tá? Eu já fiz um livro ali sobre o livro do Schopenhauer, né? Se você tiver interesse, assista também. E procure minha playlist de minorias, caso você tenha interesse nesses assuntos, tá? E nada justifica iniciar agressão contra inocentes. Então, vamos buscar conversar de maneira mais leve, gente. Não precisa ser um jogo de ego aí. Eu adoro buscar conhecimento, porque se a pessoa prova que eu estou errado, eu aprendo. Isso é maravilhoso. Então, 2 vídeos que vão sair que são relacionados a esse assunto, tá? Um vai ser sobre o paradoxo da intolerância e o outro vai ser sobre técnica de manipulação em massa, porque está completamente linkado com esse vídeo aqui. Uma das estratégias da gente dividir as pessoas em subclasses aí, né? E o Marx falava disso um pouquinho, né? No livro dele, aliás, eu li o livro dele ali, né? É justamente o que os nazistas fizeram também quando eles quiseram manipular o pessoal, os marqueteiros aí dos nazistas, é você subdividir as pessoas para que elas ficam ali perdidas, né? Você tem subclasses, você cria um inimigo em comum para elas e você traz uma figura messiânica. Tem várias coisas, vai ser um outro vídeo que eu vou falar que vai estar linkado com esse também, tá? Muito obrigado se você ficou comigo até o final, tá? Eu sei que eu falo pra caramba, mas é que o assunto é muito interessante e é muito importante. Se você viu até o final, beijo do trouxa. Gostou do vídeo? Os links de Apoia-se e Patreon estão aqui na descrição. Agora, se você quiser me ajudar com cripto, o link da minha carteira vai estar aqui também, tá bom? E divulga esse vídeo para seus amigos aí, vamos bater um papo sobre isso.
Beijo do trouxa.